Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, o nosso maná diário. E para você não esquecer o título da lição dessa semana, a lição de número 10, é Missão em Favor dos Não Alcançados. E a nossa lição de quinta-feira, 7 de dezembro, para você não se perder, tem como título Cruzando uma Linha. Por que cruzando uma linha? No estudo de ontem, Paulo apresentou aos atenienses, um novo Deus. Um Deus totalmente diferente de todos aqueles deuses da mitologia e da cultura grega. Deuses que, de certa forma, sempre exigiam algo de seus súditos. E, de certa forma, sem dar nada. Sem uma promessa de algo em troca. Mas as pessoas, de certa forma, os adoravam. Paulo agora chega, que foi a lição de ontem, e apresenta um novo Deus. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que não era intransigente, um Deus que não era cruel. E com certeza eu digo para você, confesso que se eu fosse da mitologia grega, cresce em todos aqueles deuses da maneira como eles eram, e alguém me apresentasse tais palavras de um Deus assim de amor, com certeza eu imagino que meu coração seria tocado por essas palavras. Foi o que Paulo fez. Mas por que justamente a lição de quinta-feira fala cruzando linhas? Cruzando uma linha. Porque a partir do momento que Paulo chama os atenienses, e com certeza pessoas que a leitura sugestiva, a leitura de Atos nos diz que tinha muitos estrangeiros. Então, quando Paulo chama a atenção daquelas pessoas para o Deus Criador do céu e da terra, não tem como não falar de Jesus. Então agora ele fala de um Jesus. Mas esse Jesus que ele fala, justamente ele vai em seguida no sermão, na explanação da palavra, ele vai falar que esse Jesus foi morto de maneira injusta. E aí eu fico imaginando assim, o que será que passou na cabeça dos atenienses? Poxa, o cara acaba de apresentar um Deus para nós, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de certa forma um Deus que nos passa uma confiança, mas ele acaba de dizer que esse Deus foi morto em uma cruz. E agora o que imaginar? Paulo agora continua o seu sermão pregando justamente, a lição nos diz que não foi somente isso, com certeza não foi somente o que está escrito aqui que Paulo falou. Não somente o que Lucas escreveu aqui, que foi somente isso o que Paulo, que Paulo falou no Areópago. Mas justamente o quê? Ele falou algo mais, que não está escrito aqui. Mas imagine você que quando você fala de Jesus, você tem que falar da ressurreição. E quando você fala da ressurreição, você fala da esperança de um dia essas pessoas ir morar lá no céu com Jesus também. Então, quando Paulo fala desse Deus de amor, um Deus de misericórdia, Paulo também fala justamente de um lar. Agora imagine um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que a sua adoração, a sua devoção a Ele não para por aí. Porque um dia Ele vem buscar você. Ele vem buscar a mim, Ele vem buscar você. Essa é a mensagem que Paulo pregava. Esse Deus que eu anuncio é o Deus criador de todas as coisas, de tudo. E Ele um dia vem nos buscar para morar lado a lado com Ele, nós vivemos eternamente. Então eu imagino eu, na minha cabeça, imagino que aqueles atenienses imaginaram. Essa é uma mensagem justamente que agrada. Enquanto uns, a leitura sugestiva diz o seguinte, que depois de que Paulo pregou essa mensagem, uns ficaram na dúvida. Outros zombaram, como sempre era de costume, Quando Jesus pregava também, uns aceitavam, outros zombavam. E outros aceitaram. Inclusive, diz que o camarada, o areopagista, que tomava conta do Areópago, areopagista, diz que esse foi um dos primeiros a aceitar a doutrina, a aceitar Jesus como Salvador. Aí imagina você, imagino eu. Talvez antes a gente imaginasse, aqui não vai ter fruto nenhum. Mas a leitura nos diz justamente que pessoas o aceitaram. Pessoas aceitaram aquele Deus, mas como sempre, tem alguns que não aceitaram também. A questão é, quando nós somos convidados a pregar a palavra de Deus,
Eu tenho dito sempre isso nos meus vídeos. Não importa, não se preocupe se as pessoas vão aceitar. De certa forma, nós queremos que as pessoas aceitem. Nós queremos ver os frutos do nosso trabalho de sermos instrumentos usados por Deus. Mas lembre que se nem Jesus, o Filho de Deus, converteu todos os corações, porque nunca ele interferiu no livre-arbítrio, nem tampouco eu e você que está me assistindo vamos também fazer isso. Então, nosso objetivo, nossa missão, pregar o Evangelho. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Como eu falei em outro vídeo, nunca vai fazer ninguém aceitar a força. Mas Jesus quer o meu e o seu amor. Que Deus nos abençoe. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque até aqui você tem nos ajudado, Senhor. Abençoe esse vídeo. Que esse vídeo, de maneira aparentemente simples, ele possa alcançar corações para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.